Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus tinha lhe dito: "Saia desse homem, espírito imundo." Até aqui vamos orar. Senhor, dependemos de Ti neste momento, dependemos da ação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos ouvir a Sua voz, porque sem a Sua voz, sem a Sua presença, sem a ação do Teu Espírito, nada tem significado, Senhor. O único significado para a nossa vida, para a nossa existência, para este culto de oração, é a Tua presença, é a presença do Teu Espírito, é a Tua voz falando conosco. Se não ouvirmos a Sua voz, voltaremos, Senhor, para casa vazios, mas se ouvirmos a Sua voz, nós teremos a nossa vida tocada, transformada, movida, teremos um direcionamento do Senhor. Por isso pedimos neste momento que o Senhor fale a cada coração, fale conforme a necessidade de cada um, ó Deus, que possamos, ó Deus, nesta noite, aprender da Tua palavra, possamos ser cheios do Teu Espírito, tocados pelo Teu Santo Espírito, que possamos sentir a Tua presença, a Sua graça sobre nós. Pedimos, ó Deus, que aquelas questões que nos afligem sejam neste momento tocadas por Ti, e qualquer coisa que nos impeça a ouvir a Sua voz, ó Deus, as preocupações, as lutas, as angústias, as batalhas, ó Deus, que caiam por terra neste momento. Estamos, Senhor, abertos, o nosso coração está aberto para que possamos ouvi-lo. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Essa é a história muito conhecida dos irmãos, já preguei diversas vezes nesse texto, mas a Bíblia ela tem essa característica. Cada vez que você lê o texto, novamente, Deus ele fala de uma forma diferente conosco, né? Então a gente lê um dia e Deus ele toca em algum aspecto, daí nós lemos no outro dia, ele toca em outros aspectos. Por isso que há 2000 anos se prega nesse texto e até hoje não se extinguiu a necessidade de lermos e de falarmos sobre ele. E me chamou muito a atenção hoje nesse texto é que aparece em todo esse contexto 4 orações diferentes. Orações que Deus tratou, cada uma delas de forma diferente também, né? E nós podemos olhar essas orações e podemos analisar também a nossa própria vida de oração e os pedidos que fazemos diante de Deus. E também como é perigoso nós não aprendermos a orar da forma certa, da forma como convém, né? O que acontecia nesse contexto é que Jesus chamou seus discípulos
para entrar num barco, para ir até o outro lado do Mar da Galileia, porque ali naquele lugar, na terra dos Gadarenos, aqui está dos Gerasenos, né? Que é o mesmo povo, a mesma terra, havia um homem que estava miseravelmente endemoniado, a tal ponto que ele não conseguia mais conviver em sociedade. Ele morava no cemitério, ele era um cara todo ensanguentado, porque ele ficava se cortando e se ferindo com pedras, né? O povo tinha medo dele, alguns pegavam ele e prendiam com correntes, mas ele era tão forte que ele arrebentava as correntes, e ele causava pânico naquele lugar. Ele estava totalmente lunático, totalmente desequilibrado, e isto pela ação de demônios na vida dele. Mas Jesus, ele queria libertar aquele homem, ele disse para os discípulos: entrem no barco. E já no barco, quando eles estão atravessando o Mar da Galileia, vem uma grande tempestade, uma grande oposição. E é interessante que Jesus, quando repreende aquele vento, ele, de certa maneira, usa a mesma palavra que ele usa para a expulsão de demônios, né? Repreendendo o forte vento. A palavra vento, ela também tem o significado, o original dela, no hebraico, é ruá. E no grego é pneuma, né? Então ele repreendeu aquele grande vento, mas ele repreendeu. No versículo 37 do capítulo 4, diz assim: levantou-se um forte vento, forte pneuma, e as ondas se lançavam sobre o barco. E nós devemos ver os detalhes aqui, né? As ondas se lançavam contra o barco, numa ação concreta direcionada. E Jesus, ele se levanta e ele repreende o vento e fala ao mar. Então são duas ações. Uma ação é de repreensão e a outra ação é de conversa. Por que será? Ele repreende os ventos e fala para o mar: acalme-te. São dois tratamentos diferentes, né? Quando a Bia conversa com a Fernanda, ela fala com a Fernanda. Mas quando entra um bandido e quer atacar a família, ela repreende. Estão entendendo a diferença? Jesus repreende o vento e fala com o mar, que ele é Senhor dos céus e da terra. E todo aquele ataque era porque havia alguém para ser liberto. Eu não quero que os irmãos se surpreendam com o fato de que nós temos o propósito do nosso coração de sermos efetivos na evangelização de crianças e adolescentes aqui. E não se surpreendam de ataques, de pessoas que se levantam contra, dos lugares mais inesperados você vê ações e reações irracionais para tirar a energia, tirar a alegria, tirar o ímpeto, tirar a vontade. Essa semana, né, que é uma semana importante para nós, que nós estávamos vendo os lápis de cor, a Bia comprando pipoca, nós estávamos atrás de figuras para ser pintada, a estratégia de colocar 5 mesas para contar a história do Jonas, né, fazer tipo um Cicerone mostrando cada aspecto da viagem, o Israel montando uma baleia lá com os dentão, né, para tirar foto com as crianças. E nessa semana aconteceu um acidente terrível, né? Essa semana, alguém pode dizer, não tem nada a ver, tá?
Mas, surpreendentemente, nessa semana, uma panela de pressão cheia de vidros dentro, porque é a fabriqueta do Israel, né? Ela explodiu. E quando ela explodiu, foi pino para um lado, a gente ficou horas procurando a tampa, que não achávamos a tampa da panela, e de todos os lados, nas paredes, tinha doce de leite fervendo com caco de vidro. Sabe o que é isso? Isso é uma bomba. Uma bomba. É como se estivesse na guerra. E o Israel, ele tinha saído para ver as Olimpíadas na TV. Quando ele escutou o barulho de um monte de caco de vidros, né, batendo contra a parede, e pensou, explodiu lá. Daí nós fomos verificar, a válvula estava intacta, né, porque a válvula é a proteção da panela de pressão, a válvula, né, que estoura e tira a pressão, para que não haja explosão. Estava lá, assim, nem se movimentou a válvula. E poderia ter sido uma catástrofe. Os irmãos já se imaginaram num espaço assim, explodir bem no meio uma panela de pressão e voar caco de vidro para tudo quanto é lado? Com doce fervendo? Só livramento. Oi? Só livramento. O tamanho do estrago? Eu fiquei muito impactado com isso, né? E podemos dizer uma coincidência, mas podemos pensar também em outras coisas. Que clima nós teríamos para qualquer atividade diante de uma situação complicada como essa, né? Pessoas que não se imaginavam se levantando, furiosos, situações acontecendo de todos os lados, porque há uma disposição no coração e uma vontade ardente de atravessar o mar e resgatar uma pessoa. Jesus, ele passou por isso. Só que ele dá o exemplo porque ele lá no barco, ele dormia enquanto os discípulos estavam lá desesperados e as ondas batendo contra o barco. O barco estava se enchendo, ia afundar. Eles eram pescadores experientes, acostumados com o mar da Galileia, lago de Genezaré. E eles sabiam que ali seria o caos. E Jesus se levanta calmamente, que ele estava dormindo na polpa, com um travesseiro, e ele repreende o vento e fala ao mar, e ele chega para os discípulos e diz para eles assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Porque eles estavam apavorados. Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que basicamente o que ele está dizendo, o que vocês esperavam, né? Quando você tem uma missão, e essa missão é de Deus, o que você mais pode esperar? A não ser ataques de todos os lados. E nós devemos, então, diante dos ataques, fazer o quê? Primeiro, aprender a repreender o vento e falar ao mar. Aprender com Jesus. E a segunda coisa, devemos aprender sobre oração. Porque quando ele chega lá do outro lado, e agora que nós vamos ver, né, que aquele endemoniado vai ao encontro de Jesus, nós encontramos a primeira oração que aparece nesse texto, que está no versículo 6. Leia aí, diz assim, ó: quando ele viu Jesus de longe, isto é, o endemoniado gadareno, correu
Imaginem, Jesus chega lá e corre na direção dele, um homem todo ensanguentado, nu, tá? Maluco completamente. E diz assim que ele prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, aqui está a oração, tá? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. O primeiro tipo de oração que nós estamos vendo é a oração de um lunático, é a oração de um maluco, é a oração de um indivíduo que diz: olha, não me incomode. Por mais que ele estivesse debaixo da ação de muitos demônios, a boca dele, na sua falta de lucidez, dizia: não me incomodem. Se nós fôssemos trazer para o nosso tempo, hoje em dia, seria: não encha o saco, tá? Isto é, nós que somos atualmente representantes de Jesus na terra. Por que somos representantes? Porque somos a igreja de Jesus, porque recebemos Jesus e somos discípulos de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos esse tipo de coisa: rogo-te que não me encha o saco, não me incomode, não me fale desse Jesus. É um tipo de pedido. Só que é o pedido de um lunático, é o pedido de alguém que não sabe o que está falando, é o pedido de alguém que está debaixo da influência do maligno. E nós, como igreja, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer que nem Jesus. O que Jesus fez? Quando o lunático falou: não me atormentes, Jesus se dirige a ele, só que ele fala ao demônio que está nele e diz: sai deste homem, espírito maligno. Então, um dos papéis da igreja é mesmo que muita gente diga: não me incomode, não me enche o saco, não venha atrás de mim com essa palavra, não me traga essa mensagem da Bíblia, não me venha com testemunho, não venha querer me converter. Nós temos a obrigação de chegar e dizer que é em nome de Jesus que estamos aqui, e para bem dessa pessoa que fala sem entendimento, nós devemos insistir em falar do amor de Deus, em falar da graça de Deus e anunciar a mensagem do Senhor. Porque Jesus ignorou essa oração. Porque é um rogo, né? Não é um rogo? O que é um rogo? Um rogo é um pedido compungido. Rogo-te que... Onde que está aqui? Rogo-te por Deus que não me atormente. Jesus, sai dele. Jesus disse não. Jesus não atendeu aquele rogo que saía pela boca de um lunático. Você sabe que é loucura o indivíduo falar que não quer Jesus. E nós temos que insistir em anunciar a mensagem, porque falta nessas pessoas o entendimento do amor de Deus, o entendimento da graça de Deus, da vontade de Deus em salvar, em libertar, em restaurar a família, em trazer de volta o juízo, né? Quantos aqui nesse bairro totalmente tomados pelo crack, pelas drogas, né? Pelas ideologias vãs, pelo satanismo que está tão em moda hoje em dia, estão com a cabeça pervertida, e nós devemos chegar e dizer: sai
deste homem, em nome de Jesus, e anunciar para alguém que daí fica lúcido a palavra de Deus. A segunda oração que nós encontramos nesse texto, ela é a oração que aparece logo em seguida. Vamos ler a partir do versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. A segunda oração aqui é interessante, e eu creio que Jesus disse sim, para dar uma lição, né? Porque eles pedem para que Jesus não os expulse e mande para o abismo, para o inferno. É muito interessante que aqueles demônios, eles preferiam morar nos porcos do que ir para o inferno. Estão entendendo? Quem aqui gostaria de habitar o corpo de um porco? Para virar toicinho ou toucinho? Ou para viver na lavagem, na lama? Aqueles espíritos malignos disseram: olha, é melhor morar dentro desses porcos do que ser expulso e ir para o abismo. E isso está aqui de uma forma assim tão estranha, para que nós entendamos com que tipo de batalha nós estamos lidando. Isto é, cada vez que nós arrancamos uma pessoa das trevas, nós estamos livrando uma alma do inferno. E aqui nós temos o testemunho de quem conhece. Que coisa horrível é ser lançado no abismo. E eles rogam, apavorados: não nos mande para o abismo. Sabe, nós temos multidões e multidões e multidões caminhando a passos largos para o abismo, com uma diferença: esses demônios sabiam o que significava. E essas pessoas, eles acreditam que é um mito. Eles não acreditam na existência real de um lugar chamado inferno, que será de punição para todos aqueles que não creem em Jesus. Por isso é mistério, é necessário que a igreja proclame a mensagem como ela é. A Bíblia fala que o homem é pecador e que o salário do pecado é morte e condenação, mas que a dádiva, o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de um só, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós estamos avançando naquela região para evangelizar, nós estamos arrancando almas do inferno, da condenação eterna. Nós estamos levando as pessoas, e a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens, a estas famílias, a possibilidade da salvação eterna em Cristo. Porque não é por mérito pessoal, é por receber Jesus. E nós vamos lá para dizer que existe Jesus que salva, que nos salvou e que pode salvar a vida deles também,
enchendo com o Espírito Santo, trazendo paz ao coração, trazendo um sentimento de perdão profundo e uma nova vida. Por isso que a batalha é grande. Quando esses demônios disseram para Jesus, não nos mande para o abismo, que a gente fique nesses porcos. Jesus o permitiu, eles entraram nos porcos e se precipitaram no mar, né, no despenhadeiro. E, de certa maneira, Jesus queria revelar a avareza daquelas pessoas que eram os porqueiros, né, que tiveram um prejuízo tremendo, mas diante do prejuízo tremendo, eles também tiveram a oportunidade de ver um homem são, que antes era um lunático, endemoniado, mas que agora estava vestido, pleno juízo, consciente. E foi o que aconteceu. E ali nós encontramos então a terceira oração. Vamos ler? Versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a orar, suplicar a Jesus que saísse do território deles. Aqui nós encontramos um tipo de oração, que é a oração consciente. Porque aquele povo teve a oportunidade de ver o endemoniado liberto, em perfeito juízo, vestido. Eles tiveram a oportunidade de ver a manifestação do poder de Jesus, né? Levaram prejuízo, sim, o dono dos porcos. Mas o que é um prejuízo se um homem foi salvo, liberto? E o que eles falaram? Eles rogaram, suplicaram, né? Aqui tem um jogo de palavras, né? Porque os demônios rogaram, e depois, ou melhor, o lunático rogou, né? Mesmo sob a influência dos demônios. Depois os demônios imploraram para ir para os porcos, e agora os cidadãos, eles suplicaram. Os irmãos estão vendo que todas essas palavras é mais do que um pedido, uma súplica é mais intensa, é mais do interior do coração, e eles suplicaram que Jesus fosse embora. Essa talvez seja a pior oração, porque eles rejeitaram Jesus de forma consciente. O lunático, ele estava sob influência, e Jesus ignorou, expulsou o demônio dele e ele ficou sarado. Os demônios estavam também com medo, porque sabiam que se fosse para o abismo, já era. Preferiram os porcos. Porém, esse povo da cidade, eles viram tudo que Jesus fez. Eles ouviram o testemunho de quem presenciou. Eles viram aquele homem que era todo torto, endireitado, vestido, conversando em perfeito juízo. E, no entanto, a oração deles foi: Jesus, suplicamos, vai embora. É a rejeição de Jesus. É o pedido a Jesus que não incomode. E sabe o que aconteceu?
Nunca mais na Bíblia se ouve dizer que Jesus voltou àquele lugar. É muito perigoso rejeitar Jesus. É muito perigoso chegar diante de Jesus e dizer, eu não quero. Quando a gente sai proclamando a palavra do Senhor, muita gente diz, olha, eu não quero nem ouvir. Quantas vezes até expulsam, né? Diz, por favor. Nós fomos entregar um convite há umas semanas atrás, estava eu e o Israel. E o Israel, né, com todo o carinho, chegou numa família para entregar um convite. O rapaz olhou de cara feia e diz assim, nós não queremos. Daí o Israel diz, não, tudo bem, valeu, tchau. Eles não querem. Agora, eles disseram que não queriam para Israel. Agora, quando você fala com Jesus, que Jesus se manifesta, quando a palavra é transmitida de forma clara e objetiva, e conscientemente a pessoa diz, não. O perigo, Jesus nunca mais voltou nesse lugar. Existem lares que Jesus nunca mais vai voltar. Porque deliberadamente disseram que não queriam a presença dele lá dentro. Como é importante receber Jesus em casa e receber com amor, com carinho, receber sabendo que ali está o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e dizer, olha Jesus, a casa é sua, a minha vida é sua, a minha família é sua, para que Deus habite aquele lar. Mas esses disseram, Jesus, suplico que saia desse lugar. Essa é a terceira oração que aparece aqui. É a rejeição consciente, verbalizada. E a quarta oração, irmãos, está no versículo 18. Diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, ele já ia embora, porque foi uma resposta rápida daquela oração, né? Eles falaram, olha, Jesus, nós te suplicamos que o Senhor saia daqui. E daí Jesus já estava entrando no barco para ir embora, porque Jesus não é mal educado, né? Ele estava indo embora. No versículo 18 diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Súplica. Suplicou, pediu. E Jesus disse não. Jesus disse não. Vai lá para a tua casa, vai lá para a tua família. Olha como Jesus se importa com a família, né? E anuncia para a sua família tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, isso daqui não é religiosidade, sabe? Porque uma pessoa que vivia se cortando com pedras, que vivia nu, correndo atrás dos outros, totalmente louco, de repente entra dentro da sua casa, que ele não podia mais morar com os seus, né? Devido ao seu grau de loucura. E ele chega lá, em perfeito juízo, limpo, vestido, conversando. Que testemunho extraordinário, né? Jesus diz, vai lá e fala para a tua família, porque o teu testemunho de mudança de vida, de transformação, vai também transformar a sua família, vai também transformar os lugares aonde você passar para dar testemunho. Jesus, ele disse, você não vai entrar no barco aqui comigo não, preciso deixar plantado aqui um missionário. Pregue aos seus.
e aqueles que querem ouvir, porque muitos ali já tinham rejeitado a palavra do Senhor, né? Então, quando nós temos a missão de evangelizar, nós precisamos entender que a gente pode se deparar com endemoniados, porque o endemoniado, o demônio está dentro dele, né? Depois, a gente pode se deparar com espíritos malignos que estão no ambiente. Segundo caso, você pode se deparar também com aqueles que vão dizer, olha, nós não queremos. A gente tem que fazer que nem Jesus, né? Jesus entrou no barco e já estava indo embora. Mas também a gente vai se deparar com pessoas que são libertas e que serão um testemunho do poder e graça de Deus para a sua família, para o lugar onde eles habitam. É uma missão que nós temos diante de nós e que nós não podemos retroceder no objetivo de realizarmos, mesmo com todos os embates, mesmo com todas as lutas.